Estudantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. Se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Não se esqueça, o YouTube, a plataforma, tem desinscrito alguns de vocês. Então, confere os vídeos. 8 da manhã, oração da manhã. 18 horas, os estudos, ok? Não se esqueça de se inscrever no meu segundo canal, Bíblia Falada Mari Garcia. Você vai ler a palavra junto comigo. Você vai ouvir a palavra. Amém? Me segue também nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram e Telegram. Vai ser um prazer ter você comigo lá. A Bíblia diz muito claramente que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Ele é o nosso guia e mestre nesta vida. Isso significa que ele tentará se comunicar com todos nós de tempos em tempos. Caso contrário, nunca seríamos capazes de captar dele exatamente o que ele está tentando nos ensinar ou nos dizer para fazer. Mas como saber quem está realmente falando conosco? Se somos nós mesmos, se é o espírito de Satanás ou se é o Espírito Santo de Deus. Nesse vídeo falaremos um pouco sobre isso e darei para vocês 5 maneiras das quais o Espírito Santo de Deus pode estar falando com você. Em primeiro lugar, testemunho interior. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se o Espírito Santo pode dar testemunho em nosso espírito humano sobre o assunto de sermos filhos de Deus, acredito eu que ele também pode dar testemunho em nosso espírito para todas as outras coisas que nós temos dúvida em nossas vidas. Digo a verdade em Cristo. Não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. O apóstolo Paulo nos dá a revelação adicional quando diz que sua consciência também estava dando testemunho no Espírito Santo. Em outras palavras, o Espírito Santo estava dando um bom testemunho de Paulo em sua própria consciência, o que eu acredito fazer parte do nosso espírito humano. A palavra que nesses 2 versículos nós temos em comum é a palavra testemunha.
O Espírito Santo está testemunhando algo em nosso espírito humano. A palavra testemunha pode significar atestar, confirmar, confessar, falar bem, dar bom relatório, afirmar o que alguém viu e ouviu. O Espírito Santo está confirmando em nosso espírito que somos salvos e que agora somos filhos de Deus. Podemos entender então que o Espírito Santo funciona como um testemunho interno, que seria a mesma coisa que um conhecimento de nós mesmos, interno de nós, do nosso coração. O Espírito Santo transmite o conhecimento que ele deseja que você tenha sobre algo como um conhecimento interno forte. E quando o Espírito Santo comunica algo diretamente a você por meio deste testemunho interior, será um conhecimento sem sombra de dúvidas. Quando você receber um destes pela primeira vez, você saberá que ele veio diretamente do Espírito Santo, devido à força e à convicção que ele coloca dentro do seu interior. Depois de começar a receber esse tipo de conhecimento interno do Espírito Santo, você logo aprenderá a discernir quando alguém está realmente vindo dele ou quando alguém está apenas vindo da sua imaginação e emoções naturais. Um verdadeiro testemunho interior do Espírito Santo sairá do seu espírito, não sairá da sua cabeça, imaginação e muito menos das suas emoções. Esse será o primeiro a dizer que o que você está recebendo vem diretamente do Espírito Santo. Algumas pessoas se referem a essas testemunhas interiores como um conhecimento ou intuição. Quantas vezes você já ouviu a pessoa usar uma gíria de que o seu instinto estava lhe dizendo algo a fazer e mais tarde realmente essa pessoa estava certa? Esses conhecimentos ou sentimentos viscerais muitas vezes são o testemunho interior do Espírito Santo de Deus. Quando você recebe este conhecimento interior sobre algo que você está orando, clamando ou pedindo, muitas vezes você não vai ouvir voz audível vindo dentro de você. O que você vai receber é apenas um conhecimento interno bom e claro sobre a resposta que está sendo transmitida a você. A capacidade de captar esse testemunho interno, esse conhecimento interno do Espírito Santo, só vai chegar até você por meio de um processo de tentativa e erro. Sua mente receberá o conhecimento interno de seu espírito. E se for verdadeiramente do Espírito Santo, então você pode depender totalmente dele e a partir daí agir de acordo se qualquer tipo de ação precisar ser realizada. Com o controle do seu interior através do Espírito Santo, ele vai poder te guiar quanto a situações, lugares e atitudes que ele quer que você faça e que ele não quer que você faça. E para isso você precisa estar conectado. Em segundo lugar, a palavra de Deus. A próxima maneira pela qual o Espírito Santo poderá se comunicar com você é te direcionando para um versículo ou para alguma história bíblica ou para alguma situação dentro das Escrituras. De repente você verá um versículo das Escrituras flutuando bem em frente aos seus olhos. Talvez não literalmente, mas aquele versículo fará todo sentido para você em meio ao que você está buscando. E quando você vir este versículo em particular, verá o significado e como poderá responder ao problema que você está passando. A Bíblia está carregada, cheia de uma quantidade inacreditável de verdades espirituais e muitas dessas verdades podem ser as respostas para muitos dos problemas da vida de todos nós. E se houver um versículo específico respondendo a um problema com o qual você está lidando, então há uma boa chance do Espírito Santo ajudar você a resolver este problema através deste versículo bíblico. É por isso que é tão importante para nós passarmos o máximo de tempo de qualidade carregando a nossa mente com a palavra de Deus, entendendo com profundidade. Na verdade, quanto mais profundo você entrar dentro da palavra de Deus, mais o Espírito Santo falará com você. Se você fizer isso, o Espírito Santo pode trazer de volta à sua lembrança muitos versículos
quando você realmente precisar deles. Simplesmente porque você já fez a sua parte ao colocar os versículos bíblicos dentro de você. Quando você lê os versículos, eles naturalmente vão da sua mente para o seu espírito. O seu cérebro tem a inteligência de guardar estes versículos, e mesmo que talvez você não os lembre agora, na hora que você precisar ou falar para alguém ou lembrá-los para a sua vida, o Espírito Santo vai tomar partido da situação e ele vai fazer com que você lembre dos ensinamentos bíblicos que você já leu há um tempo atrás. Em terceiro lugar, os frutos do Espírito. Quando o Espírito Santo estiver falando verdadeiramente com você, os frutos do Espírito estarão mais visíveis em você. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Sabemos, portanto, que precisamos lutar contra as obras da carne. O Espírito Santo falará com você através dos frutos do Espírito. Portanto, um grande termômetro para saber se o Espírito Santo está falando contigo é o seguinte: enquanto houverem obras da carne na sua vida, o Espírito Santo não conseguirá falar contigo. Enquanto estiverem frutos do Espírito, o Espírito Santo conseguirá falar contigo e guiá-lo para as respostas e para a vontade de Deus na sua vida. Na verdade, as respostas estão sempre embasadas no fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. É interessante notar que no início do versículo 22 não está no plural frutos do Espírito, e sim no singular o fruto do Espírito. É amor. Portanto, todos os frutos do Espírito derivam de um único fruto, que é o amor. Então, para tudo que formos fazer, para todas as decisões que formos tomar, precisamos estar embasadas no amor do Espírito em nós. Então, se você estiver pedindo sobre um relacionamento, ou sobre uma carreira, ou alguma situação difícil da sua vida, o Espírito Santo provavelmente te mostrará como ter amor, alegria, paz e todas as outras qualidades do fruto do Espírito nas áreas específicas da sua vida sobre o qual você tem pedido uma resposta. Ou talvez com essas qualidades dentro de você, com estes frutos, você tenha mais discernimento no seu conhecimento interior para entender verdadeiramente qual posição você deve tomar. Entenda uma coisa, querido, nós sempre sabemos dentro do nosso ser, dentro do nosso espírito, qual é a coisa certa a fazer. E muitas vezes temos que lutar contra a nossa carne, temos que nos posicionar, muitas vezes nos paralisar e não andar por uma rua estreita, onde o caminho pode nos atrapalhar, onde o caminho pode nos trazer obras da carne, apenas pelo motivo de sermos cristãos, apenas pelo motivo de queremos ouvir o Espírito Santo de Deus. Em quarto lugar, visões, sonhos ou profecias.
E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Observe que o profeta Joel, aqui falando sobre o dia do Senhor, faz uma conexão entre as visões, sonhos e profecias com o Espírito Santo. No quesito visão, nós temos dois tipos. A primeira podendo ser uma visão aberta, que é quando você recebe uma visão com os olhos bem abertos. Muitas dessas visões serão em 3D e, se Deus permitir, você realmente pode fazer até parte dessa visão. João, o revelador, estava recebendo esse tipo de visões abertas e pesadas quando Deus estava dando a ele as visões sobre o que aconteceria no fim dos tempos. Alguns dos profetas do Antigo Testamento também receberam esses tipos de visões abertas, mas na maioria das vezes são mais raras, e a maioria dos cristãos nunca receberá esse tipo de visão aberta do Espírito Santo. Mas, por favor, note que tudo isso pode mudar nos próximos anos, à medida que nos aproximamos do fim dos tempos. Relato este que Joel está querendo realmente dizer neste versículo. O segundo tipo de visão que você pode receber do Espírito Santo é o que chamam de visão fechada. É quando você recebe uma visão com a mente, uma imagem na sua mente. Embora esta visão não pareça tão forte quanto a visão aberta, não se deixe enganar. Ambas são poderosas maneiras do Espírito Santo falar com você. Diferente da visão aberta, a visão fechada ela acontece com mais frequência entre os cristãos, aqueles que estão abertos para recebê-la. Você terá que aprender por meio de um processo de tentativa e erro, quando uma visão vem da própria imaginação e quando realmente vem do Espírito Santo. A razão por qual o Espírito Santo adora dar essas visões internas fechadas é porque muito mais informação e conhecimento às vezes pode ser comunicado a você por meio de uma visão ou imagem em sua mente. Se você obtiver uma imagem em sua mente que surge do nada e é algo que você não conjuraria naturalmente por conta própria, examine a visão com muito cuidado para ver se pode ser do Espírito Santo e, se você acha que pode ser, tente interpretar o que ele está tentando lhe dizer. Outra coisa que o Espírito Santo lhe dará para que você saiba que esta visão está vindo diretamente dele é um bom testemunho interior e, novamente, você só aprenderá tudo isso por meio de um processo de tentativa e erro. Você também pode ter sonhos. Como todos sabem, a Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que receberam sonhos do Senhor. Deus usou um anjo em um sonho para dizer a José que fugisse imediatamente para o Egito, logo após o nascimento de Jesus, pois Herodes estaria se preparando para matar todos os primogênitos. O rei Nabucodonosor teve sonhos sobre os eventos do fim, mas ele precisava que Daniel interpretasse esses sonhos para ele. O próprio Daniel teve sonhos e visões sobre os próximos eventos do tempo do fim. Quando o sonho vier do Espírito Santo, ele não desaparecerá em você. Tudo ficará claro em sua mente um tempo depois, e você vai lembrar dele. Você também pode receber o dom de profecia, que é quando você recebe uma palavra diretamente do Senhor. Em quinto lugar, paz. Quando você recebe uma paz interior, geralmente é o Espírito Santo falando com você. Existem basicamente duas maneiras pelas quais Deus conduz seus filhos durante as tempestades da vida. Ele dá a eles um plano sábio sobre como mudar as circunstâncias em suas vidas, ou ele lhes dá uma paz sobrenatural para ajudá-los a passar por essa provação, mesmo que as circunstâncias continuem as mesmas. Normalmente Deus nos dá ambos. E no meio de muitas incertezas, quando o Espírito Santo estiver realmente falando com você, você ganhará uma paz interior que só Deus pode produzir. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então você pode acalmar o seu coração. Deus está falando para você que no tempo que for necessário, Ele trará a paz para você.
E é isso, queridos. Nós ficamos por aqui, mas lembrem-se, tudo que vem do Espírito Santo traz verdade. Diz lá em João 16:13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Fiquemos atentos, queridos. O Espírito Santo nos guiará no fim dos tempos. Você é um instrumento do Espírito Santo de Deus. Por isso, esteja atento, conecte-se ao alto. E Ele fará uso de você em todo o tempo. Deus abençoe a sua vida.